Eu sempre falo muito que antes de investir, a gente precisa observar o risco e a liquidez de um investimento. Mas aquele terceiro pilar da rentabilidade também é muito importante. Geralmente, o nosso principal objetivo ao investir é fazer o nosso dinheiro render. Então, num título de renda fixa, por exemplo, a gente só precisa entender que a rentabilidade vai estar sempre em equilíbrio com o risco e a liquidez. Agora, no cenário atual, eu não aceito mais um CDB, pelo menor risco que tenha, que renda menos do que 100% do CDI. 100% do CDI, para mim, hoje é o mínimo que eu aceito num CDB, por exemplo. Já quando a gente fala em fundo de investimento, é sempre importante a gente ter em mente que a rentabilidade passada do fundo, né, o quanto ele já rendeu nos últimos anos, não é garantia da rentabilidade futura, né? Ou seja, você pega lá um fundo que estava rendendo maravilhosamente bem, não quer dizer que aquilo vai se repetir no futuro, porque o cenário mudou e a gente precisa adequar o novo cenário. Mas também não quer dizer que você não deva observar qual foi a performance que o fundo teve antes. É importante a gente olhar a performance que ele teve no passado e entender se foi uma performance boa dentro daquele contexto econômico. Se sim, isso pode indicar que o gestor fez um bom trabalho. E eu estou falando isso porque semana passada eu fui avaliar um fundo de uma cliente onde ela já investia há muitos anos, era um fundo bem antigo, e eu fui dar uma olhadinha como é que esse fundo estava se comportando no passado. É um fundo de investimento de baixo risco, de renda fixa, mas que sempre rendeu abaixo do CDI. Né? Desde 2009 até 2020 ele rende abaixo do CDI. Nunca em nenhum momento ele conseguiu render um pouquinho acima do CDI. Então isso demonstra uma performance muito ruim, uma gestão que não se preocupa em oferecer uma rentabilidade melhor para o seu cliente. E mais, esse fundo em especial, até dezembro de 2019, ele cobrava de taxa de administração 3,8% ao ano. Sendo que somente no rendimento dos últimos 2 anos, 2019 e 2018, ele rendeu em torno de 3,1% e 3,4%. Ou seja, a minha cliente aplicava o dinheiro ali, o dinheiro rendia 3,5% e o fundo cobrava 3,8% de taxa de administração. Isso é inaceitável para um fundo de investimento. O fundo pode até ter um risco baixo e também uma rentabilidade mais baixa, mas ele não pode cobrar uma taxa de administração muito alta. Se ele é um fundo de menos rentabilidade, ele tem que cobrar menos de taxa de administração. Os fundos que cobram mais de taxa de administração são aqueles que vão buscar uma performance melhor, geralmente se expondo mais a risco, mas que vão tentar também trazer mais rendimento para o seu cliente.